Salve, salve, tradeiros! Como é que vocês estão, galera? Tudo na paz? Espero que estejam todos bem. Maroja aqui mais uma vez na área. Vamos atualizar aqui um pouco do BTC, do Price Action, o que é que aconteceu, o que é que eu estou aguardando. E vou começar o vídeo aqui de uma forma um pouco diferente. Vou mostrar o que é que uma parte, um trecho da nossa última análise do mercado em que eu e o Chaka fizemos uma live. Quem estava lá, quem acompanhou, é, se conseguiu absorver a mensagem que eu passei aqui de forma bem clara, você pode ter se dado muito bem, tá? A gente já falou diversas vezes, nenhum dos nossos vídeos é recomendação financeira, mas o que a gente passa é somente a nível educacional, o que é que a gente enxerga do mercado e muitas das vezes essas nossas, diria que 90% das vezes, essas nossas visões, elas estão corretas. Então vamos começar aqui já com esse trechinho aqui do que é que eu falei durante essa semana, tá? Interesse em atuar. A gente vai passar assim de forma rápida para vocês um pouco do que é que a gente está imaginando, mas já adianto para vocês que existe uma zona que tem bastante confluência por volta dos 20.900, 20.800 mais ou menos, até os 20.200, 20.300. Então um range aí de praticamente uns $600 seria uma das zonas que eu estaria interessado. Não estou dizendo que eu vou comprar, não vou deixar ordens limit, não é assim que eu particularmente opero, o Chaka também não. A gente espera o preço chegar lá, se a gente vê reação compradora, se a gente encontra os gatilhos corretos dentro do order flow, a gente vai atuar, a gente vai comprar e pegar esse movimento aqui. Então é isso, pessoal. Basicamente, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Isso daqui, atualmente, é a minha entrada que eu fiz no BTC exatamente no nível, na região de preço em que eu falei para vocês. E digo mais, no nosso grupo lá no Discord ainda fui mais específico. Para vocês aí do YouTube que não fazem parte da nossa comunidade, tá faltando chegar lá, tá faltando entrar. Mas lá no nosso Discord eu ainda passei uma região de preço ainda bem mais curta do que um range de 500, $600, tá? Daqui a pouco vamos para análise aí do BTC, só vou passar aqui rapidinho a nossa introdução. Valeu? E aí vejam só, galera, com relação ao que eu estava me referindo, a gente tem aqui as abas, como vocês já sabem, dentro do nosso escritório, em que eu posto minhas análises e que o Chaka posta as análises dele, tá? E aí, nesse dia específico, isso aqui, confiram o horário em que eu estou enviando, que eu enviei isso daqui, tá? Isso daqui foi dia 26/7, ou seja, 2 dias atrás, às 11h26 da manhã. Confiram aqui também o print que eu enviei, que foi também às 11h25 da manhã, vocês conseguem ver aqui acima, tá? Então foi exatamente no mesmo horário, o BTC estava aqui por volta dos $20.881, e logo abaixo a gente tinha aqui o Naked Pocket, a gente tinha a abertura da semana, e a gente tinha uma liquidez desses fundos aqui, que foi exatamente o que me fez acreditar, quando esse movimento corretivo ele estava começando a fraquejar, eu comecei a identificar os gatilhos lá no order flow, eu consegui imaginar que isso daqui fosse o que o mercado ia fazer. Vejam só onde é que está o meu alvo, $20.700. $20.700. Eu realizei minha entrada assim que eu vi a reação e eu comprei nos 20.800, como eu mostrei o print para vocês. E se a gente volta aqui para a tela inicial, vejam só aonde foi que o mercado ele formou esse fundo aqui, bem importante, galera. Qual que é o preço aqui, galera? Deixa eu puxar isso aqui para cima. Vejam, esse é o candle exato do fundo e a mínima do candle está aqui nos $20.715. Isso aqui vai mudar de corretora para corretora. Alguns vão, em algumas outras corretoras, como na Bybit, no SDT, foi nos 20.700 cravado. Eu não estou falando a respeito de uma região de preço em que a gente vai comprar e comprar e comprar e comprar e ficar com preço médio lá em cima para o mercado voltar e você ter que vender e realizar um pouco do prejuízo. Não é isso que a gente faz na Tradeiros. Aí eu já brinquei muito com o Chaka, porque eu sou nordestino, vocês conseguem ver claramente pelo meu sotaque. E aqui a gente tem uma gíria de quando você pega no cantinho assim de alguma coisa, no finalzinho a gente chama isso de rabo da gata.
E aí eu falo que quando a gente começou a operar isso daqui, quando o Chaka me mostrou um pouco do order flow, do TPO vários meses atrás, e quando eu me inseri nesse mundo, eu falei, pô, isso aqui é um trade system que a gente pega tudo no rabo da gata. E literalmente, galera, existe algo mais preciso do que isso daqui? Isso aqui não existe, galera. Isso aqui não existe, tá? Então, pô, a gente tá muito feliz lá com o trabalho que tá sendo feito lá na comunidade, a galera tem curtido muito, a galera tem aprendido muito, estão falando que a gente tá realmente trazendo uma visão totalmente diferente do mercado tradicional, do que é o trading em cripto, do que é o trading em cima de Bitcoin para eles, porque a gente não utiliza recursos do mercado de varejo, tá? A gente faz simplesmente o que as instituições fazem. Então a gente baseia as nossas análises em cima de TPO, a gente baseia nossas análises em cima de volume e em cima daquela força agressora que é realmente o que move o mercado, que é justamente o que a gente consegue analisar através do order flow, tá? A gente tem várias aulas disponíveis aqui dentro do nosso canal no YouTube, gratuitas, aulas que a galera cobraria muito caro, mas a gente está disponibilizando aí esse conteúdo fora da curva de verdade. Se você quiser operar junto com a gente, entrar junto com a gente dentro do mercado, ver o que é que eu estou pensando, já que está pensando, e participar das aulas privadas que não vão para o YouTube, você vê aqui o link que está aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo, você vai conseguir acessar lá o convite para o nosso servidor lá no Discord, beleza? E aí com o Bitcoin, galera, o que é que acontece? Compramos esse fundo, shortamos esse topo, compramos esse fundo, e agora o que é que acontece? Cara, eu tô compradaço em BTC, eu tô compradaço em Ethereum, mais uma vez, não recomendação financeira, tá? Mas a gente tá long, a gente tá com exposição alta, e agora a gente está procurando por hedges a nossa carteira ou até mesmo pegar esse próximo topo aqui que o mercado formar, tá? De forma bem simples, galera, vou resumir para vocês. Aqui a gente tem uma zona de preço, eu tracei aqui um perfil de volume, de range fixo. Quem assistiu a nossa aula lá vai conseguir visualizar. E a gente tem aqui uma área de preço antiga, que é a que a gente estava inserida há pouco tempo. A gente fez um reteste dessa área, chegou bem próximo do POC, do ponto de controle dessa área, e o mercado simplesmente rejeitou e foi acima. Então a gente volta para esse range, essa zona de preço que a gente tinha aqui acima, e a gente está sendo basicamente aceito nela. Então se a gente vai ganhar esse topo e rejeitar, eu não sei, a gente tem que visualizar isso bem de perto, candle a candle, no order flow, tá? Mas uma das possibilidades, ao meu ver, é essa. A gente tem uma zona aqui com bastante liquidez, que é essa zona aqui, posicionada aqui acima do topo. Eu vou dar uma informação aqui premium para vocês. Se vocês souberem interpretar, souberem usar, isso aqui pode ser de muito valor para vocês, mas dentro dessa área aqui a gente tem mais de 200 milhões de longs presos, tá? Muita gente estava acreditando que isso daqui era o fundo do mercado e eles acabaram longando nessa área e o preço caiu o quê? Mais de 30% desde o ponto em que eles entraram. Então aqui 30% de queda desde esse ponto em que tem essa turma presa aqui. E aí você vai dizer, mas esses caras já foram estopados, já foram liquidados. Claro, concordo com você que parte deles sim, outra parte não. A instituição opera muito cross, não opera margem isolada no mercado de futuros, e eles realmente não ligam, o preço pode se mover 100 mil dólares, 200 mil dólares contra a posição deles, e eles têm uma banca absurda, e quando o preço volta aqui para testar, é que eles conseguem fechar essas posições, tá? Então eu aguardo algum tipo de reação. Não sei se vai ser uma reação que vai formar um topo majoritário para que a gente volte para dentro do range antigo, mas eu imagino que teremos algum tipo de reação dentro dessa zona aqui. Essa zona aqui de 1.000 dólares, mas assim, sendo mais específico, o que eu ficaria de olho era primeiro um FR aqui em cima. Se a gente falha em formar candles relevantes aqui acima, pode ser uma boa oportunidade para um short, ao meu ver, tá? E se a gente é aceito acima dessa área, a próxima zona em que eu ficaria de olho seria realmente essa área aqui que vocês conseguem ver, que eu marquei, que a gente tem aqui 200 milhões longs presos, 200 milhões de longs presos, tá? Então se a gente, e também conflui com esse fundo aqui do range anterior, que é um fundo bem importante, em que a gente tinha formado o fundo do mercado inicialmente, aquele fundo local, a gente consolidou ali por mais de um mês e depois a gente caiu. Então esse fundo aqui, ele conflui com essa zona em que tem esses longs presos, e aí eu espero algum tipo de reação. Isso aqui pode dar uma reação massa para que a gente possa atuar como a gente faz na Tradeiros. A gente atua muito em cima de reações de 200, 300 dólares, que vocês, mas 200, 300 dólares, cara, vocês não têm ideia do poder que isso daí tem. Faz com que a gente consiga
está sempre aumentando a nossa quantidade de BTCs, ou até mesmo quem opera dólar, você utilizando a alavancagem correta, utilizando um gerenciamento de risco correto, você consegue dar um up aí na sua quantidade de dólares e dar uma melhorada aí no teu portfólio de uma forma bem considerável, se você souber o que você está fazendo, obviamente, tá? Então a gestão de risco ela é algo absurdamente importante, e a gente tem aulas sobre isso lá no nosso servidor também, e para você entender aqui como é que tudo isso funciona, você realmente vai ter que, primeiramente, assistir nossas aulas aí gratuitas que a gente disponibilizou no YouTube, e depois participar lá do nosso Discord, beleza? Então, galera, se a gente começa a fechar candles relevantes aqui acima, galera, eu acho que a gente pode ter um movimento muito mais considerável. O que é interessante, ao meu ver, é puxar um perfil de volume dessa zona aqui superior, e aí a gente consegue ver aqui o POC, a zona de valor superior, a área de valor superior e a área de valor inferior, tá? Então eu vou colocar aqui como upper range VAR, área de valor superior do range acima, upper range POC, e aqui abaixo o upper range VAL, tá? Upper range VAL. Então essas são basicamente as zonas em que eu estaria de olho caso o mercado ele comece a se demonstrar ainda mais forte, e isso daí é uma possibilidade, até porque o S&P está parecendo uma máquina. O S&P está parecendo uma máquina. Nós tivemos anúncios aí que talvez o aumento da taxa de juros ele passe por uma desaceleração aí, esse processo ele desacelere um pouco, e o mercado ficou bem bullish com relação a isso. Então o S&P aqui tá subindo bastante, e a gente tá numa zona de extrema resistência, tá? Então assim, a gente já tá testando o range anterior de quando o BTC tava lá nos 27k, o S&P tava aqui em cima, tá? Como são ativos extremamente correlacionados, é bom vocês ficarem de olho nisso. Às vezes o BTC tem aquele efeitozinho de delay, em que a gente demora um pouco de tempo para fazer esse movimento acontecer. Mas em cima de cada uma dessas reações que a gente encontrar aqui, com certeza eu vou estar atuando, beleza? Então essas daqui são as zonas de resistências majoritárias, ao meu ver. Se você não está comprado, galera, eu não compraria aqui. Eu não compraria aqui. A gente está no topo do range. Eu acho que o momento de comprar, ele já passou. Ele deu oportunidade aqui, ele deu oportunidade aqui, ele deu oportunidade aqui, ele deu oportunidade aqui. Na realidade, em toda queda, se você sabe shortar o que você está comprando para te proteger ali no mercado de futuros, fazer um hedge da sua conta, você teria liberdade para comprar BTC à vontade, tá? Mesmo com o mercado numa tendência de baixa bem feia como essa. Obviamente que você precisa saber o que você está fazendo, tranquilo? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha clareado aí um pouco para vocês o que é que eu estou aguardando no BTC. Basicamente é isso. Eu estou aguardando primeiro essas reações aqui em cima desses níveis que estão plotados aqui acima. Se a gente ganha, ultrapassa esse topo anterior, eu realmente só vou começar a olhar para a resistência aqui a partir dos 27k e resistências majoritárias nesse range antigo que nós consolidamos por bastante tempo. Tem muita gente aqui que comprou, não sabe shortar, não sabe hedgear suas posições, então se o preço volta aqui, eles vão querer vender BTC porque eles estavam realmente num prejuízo muito, mas muito grande. Beleza? E com relação a shorts, é basicamente isso que a gente estava falando. Com relação a longs, o mercado já deu oportunidades, mas se o mercado volta para testar essas ineficiências que nós deixamos aqui abaixo, deixamos várias ineficiências, talvez ele possa dar mais uma oportunidade, ou num FR aqui abaixo, ou realmente na base desse candle de força aqui em que deixamos diversas coisinhas interessantes lá no TPO e no Order Flow. Beleza, galera? Espero que tenham curtido. Um abraço e até a próxima.